gente vai falar sobre transtorno bipolar de humor. Se você já tem dúvidas sobre esse assunto, envie o WhatsApp 0 operadora 11 3337 5886. Caso a pergunta seja particular e você não queira se identificar, não tem problema, coloca que você não quer ser identificado na pergunta. Quem vai esclarecer as nossas dúvidas sobre esse tema é o doutor Fábio Alves, que é psicanalista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado. Doutor, vamos começar entendendo o que é o transtorno bipolar de humor? Jaque, o transtorno bipolar de humor, ele tem alguns mitos que precisam ser quebrados, né? Os mitos são justamente falar, né, no senso comum, o que as pessoas dizem. Elas dizem que o fulano é bipolar porque ele muda demais de opinião. Tem várias personalidades, cada hora ele está de um jeito. Exatamente. E não é nada disso, né? Quando a gente está falando de transtorno bipolar, a gente está falando especificamente de duas pontes, que é a depressão e a mania, né? Dentro dessas duas pontes, a gente tem outras classificações que aí determinam exatamente como que é esse transtorno bipolar, né? Mas basicamente é bipolar por quê? Porque está em dois polos, no polo da depressão e no polo da mania. Quando está no polo da depressão é porque ele está desligado, né? A gente costuma dizer que ele está desligado. Quando ele está no polo da mania é porque ele está agitado, está em atividade psíquica muito acelerada, né? Então é isto que leva muitas vezes o paciente à euforia, né? Então, existe essa diferença e é importante a gente falar para que a gente consiga desmistificar de fato o que é o transtorno bipolar. Doutor, quando a gente pensa em outras patologias, se a gente pensa só na depressão, se a gente pensa numa pessoa extremamente ansiosa, se a gente pensa em algum outro transtorno que também envolva mudanças de humor, esse diagnóstico, ele é simples ou ele pode demorar? Jaque, o diagnóstico sempre feito pelo médico, psiquiatra, né? E é um diagnóstico que demora muito, né? Às vezes até mais de 15 anos, dependendo do tipo de transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar, ele acomete várias pessoas, né? E, especificamente, ele pode, sim, gerar uma dificuldade do médico. Por quê? Porque o paciente, muitas vezes, ele está depressivo e tem uma mania pequena, então é imperceptível, ele está produzindo, ou ele não está depressivo, mas ele está em mania. Então, existe aí essa dificuldade do diagnóstico. Doutor, então esses dois polos podem se manifestar em tempos diferentes. Então, pode ser que ele tenha mais mania do que depressão, ou tenha mais depressão do que mania, ou tem os dois de maneira equilibrada. Qualquer um dessas situações pode acontecer, é isso? Jaque, muito boa a sua pergunta. Pode acontecer em episódios depressivos e depois episódios maníacos, e como pode acontecer episódios maníacos e depressivos, ou os dois ao mesmo tempo. E aí hoje, né, a gente está falando que o diagnóstico do transtorno bipolar está em constante evolução. A Associação Americana de Psiquiatria, ela determina 3 grandes grupos para tipos de transtorno bipolar. O transtorno bipolar do tipo 1, onde eu tenho a depressão, que é uma depressão muito forte, alta, e a mania, também muito alta, né? O transtorno bipolar do tipo 2, onde eu tenho uma depressão muito alta, mas uma hipomania, e esse é mais difícil de se identificar, de diagnosticar, né? E eu vou explicar por quê. E a gente tem a ciclotimia. A ciclotimia é a depressão baixa e também a mania baixa. Então, este é, de fato, assim, dificilmente o paciente procura um consultório médico, terapia. Seriam sintomas, entre aspas, mais leves, é isso? Exatamente, exatamente. Muita gente convivendo sem saber e talvez sem o tratamento adequado, né? Perfeito. Por que o senhor falou que a hipomania é mais difícil ainda de diagnosticar? Porque a hipomania, pensa assim, já que a gente está no estado de euforia, mas a hipomania ela é caracterizada por sintomas atenuados. Então, eu não estou em franca mania, mas eu estou numa hipomania com sintomas atenuados. Então, eu estou muitas vezes depressivo, e depressão não tem nada a ver só com a tristeza, né? A gente tem aqui outros mecanismos de identificar a depressão, mas ele muitas vezes ele está em franca produção, né? Por estar eufórico, então ele está produzindo muito, e muitas vezes uma característica muito importante é que o paciente ele tem necessidade de dormir menos.
E aí, então, ele se sente cada vez mais produtivo. Quer dizer, eu estou produzindo, estou muito eufórico, né? Então, eu nunca vou procurar um médico nessa situação. E aí, doutor, me faz pensar, inclusive, naquela dona de casa, naquela mulher que cuida de todo mundo, passa desapercebida e tá lá, às vezes limpando a casa o tempo inteiro, literalmente produzindo também dentro de casa, mas começando a perceber alguns sintomas de depressão, sendo ou não sendo bipolaridade, é necessário uma atenção para essa mulher, não é, doutor? Total. Já que a gente tem hoje, né? Para cada homem com transtorno de bipolar, nós temos 2 mulheres com este transtorno, né? A Organização Mundial da Saúde, ela estima que 140 milhões de pessoas no mundo possuem isso. E as mulheres são muito mais agravadas. Por quê? Porque a mulher tem um hormônio que chama estrogênio. E esse hormônio estrogênio, ele é muito mais forte, principalmente nas questões de depressão. Então, a mulher acaba sendo acometida muito mais, e principalmente a dona de casa, que geralmente tem muitas atividades, né? Tem que toda hora ficar mudando de atividade com a família. Então, pode sim, precisa olhar com muito cuidado. Daqui a pouquinho eu já vou para as perguntas que estão chegando. Se você tem dúvida, 0 operadora 11 3337 5886. Mas eu acho importante ainda nessa introdução, doutor, o senhor explicar para nós. A pessoa nasce com bipolaridade, ou há algum gatilho, ela pode desenvolver, isso é genético? O que a gente sabe sobre isso? Por isso que eu falei que o diagnóstico do transtorno bipolar, ele está em franca evolução, né? A pessoa, ela tem características que ela herda dos pais e herda dos antepassados, porém ela pode ou não ativar, né? Porque a gente já sabe que alguns genes, e aí hoje a gente já está falando em 226 genes, que estão ligados diretamente aos sintomas da bipolaridade. E aí, quando a gente faz a combinação desses 226 genes, nós temos 35 mil possibilidades de ter sintomas. Então, por isso que está sempre evoluindo essa questão da bipolaridade. Então, baseado nisso, 90% é a herdabilidade, né? 10% são interferências do meio externo, né? Então, quando a gente está falando especificamente da bipolaridade, é sobre as questões que levam o paciente a ter são os gatilhos. Começa o primeiro episódio por gatilho, o segundo episódio é o gatilho, e aí então passa a ser espontâneo. O cérebro aprende a ficar doente. E aí então passa a ser espontâneo, e aí eu já não preciso mais de estímulo para ter as crises, né? Tem faixa etária em que a gente percebe que despontam esses sintomas ou não necessariamente? Já que, geralmente, de 15 a 18 anos, o primeiro episódio de depressão. Muito jovem. É bom observar, é sempre muito bom observar, o psiquiatra tem que ficar muito de olho nisso, né? Para que já comece a investigar se depois há episódios de mania. Mas a bipolaridade, ela pode desencadear em qualquer idade. Chegaram perguntas, vamos colocar a primeira, por favor. Se você tem dúvida, vai enviando para nós, tá? 0 operadora 11 3337 5886. Essa pergunta é do Marcos, de São Paulo. Um abraço a todos de São Paulo. Obrigada pela participação, Marcos. Às vezes tenho pouca paciência para coisas simples, mas tenho muita paciência para ensinar coisas mais elaboradas. Posso ser bipolar? Obrigada pela participação, Marcos. Um abraço. Marcos, é importante frisar que quem dá este diagnóstico é o médico psiquiatra, né? Mas não está relacionado somente à irritabilidade. Eu tenho pensamento acelerado, eu tenho agitação, eu tenho até grandiosidade, a gente chama de elação do eu, que é quando eu, de alguma forma, preciso me mostrar mais melhor do que as pessoas, né? Então, não necessariamente seria uma bipolaridade em casos de irritabilidade somente. Doutor, é importante isso que o senhor está falando para a gente esclarecer até como funciona a mania, porque quando a gente fala da depressão, e depois o senhor vai me falar se dentro da bipolaridade a depressão é semelhante aos tópicos de depressão que a gente já fala aqui, mas eu acho que a mania é pouco falada, né? Então, o que é a mania? Como que a pessoa se apresenta quando ela está em mania? Explica pra gente. Geralmente, quem identifica que o paciente está em mania é o familiar ou alguém com quem ele convive, né?
A mania, ela está caracterizada, e aí vai depender, óbvio, né, de uma mania franca, uma mania, uma hipomania, mas o paciente ele vai estar em discurso muito rápido, né? Ele tem uma pressão por falar muito grande. Então, é aquela pessoa que você está conversando com ela e ela não deixa você falar. Ela fala, ele é muito... Então, é muito expansivo, né? Quando a gente está falando do dia a dia, ele é expansivo do ponto de vista das atividades diárias, fica um pouco fora do normal, né? Então, ele está nesta euforia justamente por isso. Mas ele tem a irritabilidade, ele tem a necessidade de dormir menos. Então, ele dorme 4 horas por noite, acorda e fala, eu estou ótimo, não estou com sono, eu estou super bem. Então, também é uma característica. A impulsividade, já que é muito importante falar sobre ela no transtorno bipolar. Por quê? Porque é na impulsividade que eu preciso, né, gastar o dinheiro que eu ganhei, né, jogar, fazer uso de álcool. Né? Lembra uma compulsão nesse momento, doutor? Existe uma mania. Existem 3 tipos de mania. Mania fóbica, a compulsiva e a obsessiva. Então, dentro das manias, com certeza, aí vai se classificar como uma mania compulsiva, né? O senhor falou uma coisa interessante, me fez lembrar, tinha, né, eu já não tenho muito mais contato com ela, mas apenas pelas redes sociais, mas tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que era minha amiga, que ela tinha bipolaridade, ela tinha me dito do diagnóstico. Tinha dias em que ela chegava e ela falava, e eu lembro que ela falava algo do tipo, muito como ela era linda, como ela era maravilhosa, como ela estava bem, esse sol vai estragar minha pele. Tem algumas frases que me marcavam muito, e daí eu aprendi mais ou menos a identificar, tá? Em mania. E em outros momentos, às vezes no final do dia, eu não sirvo para nada, tudo na minha vida dá errado. Não dava para você acreditar que ela estava se sentindo tão mal e tão horrível e tão feia, sendo que ela tinha chegado de manhã com a autoestima lá em cima. Ela tinha algumas situações graves em que, de fato, em um dia, ela mudava o pensamento, às vezes, quando ligava à noite. A bipolaridade pode fazer isso tão rápido, essa troca tão rápida, doutor? Na verdade, a bipolaridade, ela é diagnosticada pelo período. Então, é a principal diferença entre borderline e bipolaridade. A bipolaridade, geralmente, é no mínimo uma semana. Então, ela não é no mesmo dia. Exatamente. Eu estou, né, em episódio de depressão ou episódio de mania há mais de uma semana, né? O transtorno de borderline, né, de personalidade borderline, não. É aquela pessoa que, de fato, como você falou, ela podia, então, ela ter um chega de manhã muito correto. bem ou ela chega de manhã muito estressada e, ao longo do dia, ela vai suavizando a vida de todo mundo, né? Doutor, o senhor falou do borderline e ainda citando também a bipolaridade, só para a gente poder entender, muitas das pessoas que eu conheço que têm, e aí também é interessante, doutor, a pessoa começa a terapia com um, troca para outro, começa um psiquiatra, troca outro. Cada hora me traz... Eu conheço pessoas que já me trouxeram 2, 3 diagnósticos diferentes do que ela tem, e daí vão mudando o medicamento, já na fase adulta, né? Como foi o caso, por exemplo, dessa minha amiga. E, infelizmente, eu vejo que muitas pessoas ainda são acometidas durante a vida por tentativas de suicídio. E ali, muitas vezes eu fico pensando, poxa, não teve um diagnóstico adequado, não consegue fazer o tratamento correto. São questões muito delicadas que vão diferenciando. Se a pessoa não consegue fechar um diagnóstico e tratar adequadamente, a vida deve ficar difícil, né, doutor? Sim, Jaque, com certeza, e este é um grande problema também. Porque os pacientes que são acometidos pelo transtorno bipolar de humor, eles geralmente são medicados com antidepressivos. E o antidepressivo para o paciente bipolar é bastante ruim porque pode desencadear um episódio de mania, né? Então, neste caso, o psiquiatra vai recomendar, sendo diagnosticado a bipolaridade, ele vai recomendar o uso de reguladores de humor, né? Os reguladores de humor é que vão fazer com que o paciente consiga se manter estável, né? Agora, de fato, isso é muito importante falar, né? Porque o maior índice de suicídio está envolvido com pessoas que possuem o transtorno bipolar. E por que isso? Pense numa pessoa que ela está deprimida, mas está deprimida no ponto de vista de o humor está abaixo, está desligado, vamos dizer assim, né? E ele está em euforia. Então, este paciente, ele tem tempo para pensar no suicídio e ele tem força suficiente para fazer. Então, é muito importante que tenha o diagnóstico certo para que ele consiga, em tempo hábil, fazer o tratamento correto.
Doutor, a gente está falando aqui sobre o diagnóstico ser de um psiquiatra. Se a pessoa procurar primeiro um psicólogo, um psicanalista, ele vai perceber a necessidade de encaminhar para um psiquiatra caso a pessoa não esteja sendo tratada por um psiquiatra ainda, é isso, né, doutor? E vice-versa também, né? O psiquiatra pode encaminhar para uma terapia, é isso? Perfeito. Os tratamentos, eles são, como eu posso dizer, eles se somam. Interdisciplinares, né? Então, o psiquiatra muitas vezes vai identificar, vai encaminhar para uma terapia analítica, né? Então, fora isto, no meio da sessão, enfim, da análise, o psicanalista também vai identificar isto e vai sugerir que ele procure um psiquiatra. Porque para a psicanálise a gente vai olhar questões muito mais aprofundadas do ponto de vista de, bom, se a gente sabe que a bipolaridade ela está envolvida mais de 226 genes, e o que faz, por exemplo, o pai ter e o filho não ter, né? Esta é a principal preocupação da psicanálise. E a partir daí então, quais são esses gatilhos e como que ele consegue conhecer e se conhecer, voltar este olhar para ele, para que ele então consiga identificar esses gatilhos e então ressignificar isto. E quando a gente fala do tanto de gene envolvido, a gente acaba pensando no quanto isso é particular, né? A gente está falando aqui de algo e a gente está trazendo vários tópicos para te ajudarem até a identificar, mas o tempo que o psicanalista vai ter em várias sessões, que é até mais do que o psiquiatra muitas vezes, vai conseguir aprofundar e ajudar, porque aí eu acredito que vão ter situações que são literalmente específicas, né, doutor? Perfeito, Jaque. Porque quando a psicanálise foi instituída, né, Freud, que é o pai da psicanálise, ele identificou que existe um aparelho psíquico. E esse aparelho psíquico é constituído por inconsciente, pré-consciente e consciente. Então, tudo que a gente passou e que de alguma forma a gente não quer mais lidar com aquilo, que a gente não tem condições de lidar, a gente vai deixar lá naquele inconsciente, né? Só que toda vez que eu acessar aquela situação, né, aquele trauma, eu vou trazer comigo as emoções que eu vivi no momento em que aquele trauma foi constituído. Então, é daí que o psicanalista parte para poder identificar quais são os gatilhos que este paciente está desenvolvendo, né? O que ele passou? Olha, já que eu posso te dizer que na maior parte da minha clínica, quando eu consigo identificar o transtorno bipolar, né, está ligado a um abandono, né? Está ligado a um abandono vivido ou fantasiado na infância, né? Então, daí parte então a necessidade e aí a ativação, que muitas vezes a gente fala sobre, na química do cérebro se altera, eu ativo esse gene e aí então eu desperto a partir do gatilho. Vou para perguntas que chegaram, porque tem uma pergunta muito interessante aqui. Vamos colocar, por favor? Se você tiver dúvida, pode ir mandando para nós também, tá? Essa pergunta é da Ale Jacob. Olá, nosso programa. Olá, Ale, obrigada pela participação. Como faço para ajudar uma pessoa que está passando por transtorno bipolar? Meu marido está apresentando todos os sintomas e agora ele desapareceu de casa, ninguém sabe aonde ele está. Ô Ale, obrigada pela sua participação, que a gente possa aqui de alguma maneira te instruir. Bom, ela imagina que seja transtorno de bipolaridade, pode ser um outro transtorno, né, doutor? Mas como que ela poderia ajudá-lo? Neste aspecto é muito complicado, dado possivelmente ele está em franca mania, né? Mas a pessoa pode sair mesmo em franca, quando está na mania, sim, e desaparecer? Desaparece porque ele tem uma inquietação muito grande, pensamento muito acelerado. Então pense, é como se o cérebro estivesse ardendo em fogo, né? Então, a partir disto, o corpo também vai somatizar tudo isso e a pessoa, então, ela não consegue seguir aí o que a gente determina como padrão social, né? E é como eu falei, a pessoa ela começa a jogar mais, ela começa a usar mais álcool, ela pode fazer uso de drogas, né? Então, o quadro vai se agravando muito mais, né? O paciente sofre muito, mas a família também sofre. Neste caso, é muito importante que ele esteja tomando o medicamento da melhor forma. É importante também que a regulação do sono seja feita, então é necessário fazer a higienização do sono, né? Saber mais sobre essa higienização. Eu não sei se ele faz atividade física ou não, mas isso também é muito importante. E a análise também é algo que ajuda muito neste processo. Doutor, imagina, eu acho que é uma pergunta que talvez a nossa telespectadora faça. Ele vai voltar para casa em algum momento. Quando ele voltar,
Então, eu não sei como ela está se sentindo. Ela pode estar com vontade de brigar, ela pode estar com vontade de acolher, ela está preocupada. Então, acho que talvez as duas coisas, né? Deve ser o alívio porque voltou, mas também, poxa, a raiva porque sumiu. Qual que é a melhor abordagem nesse momento, doutor? Se ela conseguisse controlar, né? Já que a melhor abordagem neste momento é o acolhimento, né? Então, eu preciso acolher, ele precisa... Primeiro porque quando eu consigo identificar que isso são questões voltadas à química do corpo, né, eu consigo eximir alguma culpa desse paciente. Então, o acolhimento, entender, né, fazer com que ele possa voltar ao tratamento o quanto antes, para que ele consiga se equilibrar, né, se restabelecer o quanto antes. E ela falou que agora ele tem apresentado sintomas. Pode ser que durante a vida deles como casal, esses sintomas tenham sido quase desapercebidos e, de repente, eles ficam mais intensos? Isso pode estar acontecendo, Com certeza. doutor? Existe um fator que a gente chama de resiliência, né? Então, esses sintomas, muitas vezes, eles aparecem, mas eu não faço nenhum tipo de tratamento. A partir daí, Jaque, eles começam a acontecer em episódios muito mais fortes. A gente chama de sensitização. Então, acontece o sintoma, o primeiro sintoma, o segundo sintoma, ele vem muito mais forte, né? E aí, antes ele dava, de a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele passa a dar um período muito menor, né? E aí, então, eu começo a criar uma resistência à medicação, porque eu não estou fazendo o tratamento adequadamente, né? Não estou fazendo o acompanhamento psicanalítico, né? Então, isso, de fato, faz com que o paciente vá agravando cada vez mais a situação. O espaço de tempo, então, entre essas crises, posso chamar assim, doutor, vai ficando menor, é isso? Entre esses episódios vai ficando menor, certo? Vai ficando menor. Chegou mais uma pergunta pra gente, excelente pergunta, acho que é a dúvida de muitas pessoas, inclusive, viu? É a pergunta do Daniel, é Bahia, é isso? Ele diz assim, boa tarde, Jaque, transtorno de ansiedade tem alguma coisa a ver com bipolaridade? Obrigada pela participação, um abraço, Daniel, um abraço a todos da Bahia. Doutor. Jaque, o que se tem ouvido, né, é que a ansiedade tem sido diagnosticada muito incorretamente, né? Por conta de, eu estou ansioso, eu não consigo dormir, eu não consigo, né? Eu tenho uma inquietação, eu estou sempre lá no futuro. E aí, eu acabo, né, na verdade, o médico psiquiatra, ele acaba sugerindo um ansiolítico, um antidepressivo. E como eu falei, o antidepressivo, ele pode startar, né, o episódio de mania, fazendo então com que esse paciente venha a ter aí ou uma hipomania ou uma francamania, né, fazendo com que o quadro até possa piorar. Doutor, a gente caminha para o fim do bate-papo, eu queria fazer uma colocação aqui muito importante. A gente tem falado mais sobre transtorno, sobre esse tipo de patologia, até mesmo a depressão por si só, se a gente volta a 10, 15 anos, pouco se acreditava nisso, né? Então, os psicanalistas tentavam falar sobre isso e era até pouco aceito pela sociedade. Há 15, 20 anos se falava que depressão era doença de rico, a gente ouvia isso. E graças a Deus a gente tem melhorado, mas em contrapartida, a pessoa não tenta sequer lidar sozinha com a ansiedade ou com uma terapia, por exemplo. A criança está correndo demais, hiperatividade, dá um remedinho para essa criança, dá um calmante natural, dá um maracujá com alguma coisa. Peraí, tudo bem, a gente agora aprendeu que os transtornos existem. Agora a gente tem que se equilibrar de volta e entender o que não tem relação com ficar no celular até tarde, com colocar as crianças na frente da televisão o tempo inteiro, enfim. A gente também tem que aprender aquilo que traz gatilhos em nós que não necessariamente são patologias, não é? Perfeito, Jaque. É muito importante observar, né, o uso do celular, principalmente pelo adolescente, que perde a noite, né, muitas vezes, no celular ali, e o celular ele traz o quê? Uma descarga de dopamina. Então, pense na pessoa agitada, né, que muitas vezes está diagnosticada com TDAH, e ele precisa se acalmar. Então, o cérebro, né, ele descarrega na corrente sanguínea uma quantidade muito grande do neurotransmissor chamado de dopamina. E a dopamina, ela tem a responsabilidade de relaxar, né? Então, ela precisa relaxar este indivíduo. Só que o excesso de dopamina no cérebro é neurotóxico. E aí, então, isso vai se agravando. E é daí que começa, então, né, os episódios de mania e depressão na adolescência. Pode ser um gatilho, portanto, né? Perfeito. Doutora, a gente tem que encerrar e eu só queria entender. A pessoa com bipolaridade consegue levar uma vida normal se ela tiver com um tratamento adequado? Sim.
ela consegue uma estabilização desse humor, com certeza. Então vai poder trabalhar, seguir com a sua família, Perfeito. o que não vai poder deixar provavelmente é de fazer a terapia e utilizar os medicamentos, Exatamente, Jaque. Então, não só isso. O primeiro ponto que o paciente precisa observar é o sono. O sono, pelo menos 8 horas por noite, ele precisa ter para poder fazer essa regulação interna, voltar a aprender, né? Então, tratamento médico, né? Atividade física e a terapia psicanalítica, que é muito importante neste caso. Doutor, chegaram diversas perguntas, não deu para a gente responder todas. Eu te convido a voltar para a gente falar mais sobre esse assunto, porque eu acredito que as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre isso. Para quem quiser entrar em contato, pode acompanhar o doutor através do Instagram, que é @psicanalista_Fábio_Alves, passando aí para vocês. Doutor, muito obrigada e volte mais vezes, viu? Uma ótima tarde. Eu vou para um intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta e a gente aprende a fazer uma capa para a Bíblia em pedraria. Não sai daí.